Aquilo que o Senhor já preparou para nós, Senhor, através da sua palavra. Senhor, ache que nós terreno fértil, Senhor, para que sua palavra dê frutos em nós, frutos dignos de arrependimento, Senhor. Eu te peço nesse dia, nessa noite, nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. 2 Reis 5, versículo 1, vai declarar o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou ao jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta de Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, torcia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança que ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Então eu separei esse versículo, essa passagem muito conhecida, coloquei como tema da minha ministração:
3 vidas, uma cura, a jornada de Naamã. Esse texto é muito conhecido, nos apresenta essa história, esses personagens, Naamã, e também nos apresenta outros personagens, como a menina, como o profeta, e ali os seus soldados, seus oficiais. Mas eu quero focar hoje em 3 personagens só, então o tema, que é o personagem Naamã, a menina e o profeta Eliseu. Para a nossa reflexão, para trazer a nós, em nome de Jesus. Eu comecei pela menina. Então nós vemos aqui, a partir do versículo 2, conta aqui a história de um contexto em que essa menina, após ter sido levada cativo, provavelmente de um conflito que estava tendo ali na Síria com Israel, foi levada cativo. E o texto não nos revela essa idade dessa menina, mas os estudiosos acreditam que ela foi levada ainda jovem, possivelmente na faixa dos 12 aos 14 anos, baseado no foco que o texto tem em sua fé e em sua capacidade de, com sabedoria, indicar uma solução para o problema de Naamã. Certamente o papel que essa menina desempenhou na vida de Naamã foi primordial e mostra que ela tem uma certa compreensão de Deus e tem a coragem de sugerir para Naamã, que ele busque o profeta Eliseu, que ele busque ali a solução para o problema dele, para a cura dele. Então um texto também nos sugere essa menina, cujo nome também não é revelado, já tem algum nível de maturidade, consciência da importância da sua fé, mas ainda assim é jovem. Em algumas culturas antigas, como era na época, meninas muito jovens eram levadas como servas em cativeiro para ajudar nas tarefas domésticas, como era o caso dessa menina que foi levada para servir ali na casa de Naamã, sua esposa. E embora nós não saibamos o que é ser levado cativo, ser levado prisioneiro, dado o contexto de nós vivermos em um país pacífico e pacificador, seria como se nós tivéssemos sido levados escravos para algum lugar onde nós não receberíamos pelo nosso trabalho. No nosso contexto, na nossa história, nós vivemos a escravidão no Brasil e havia certos tipos de escravidão, mas seria um caso de escravidão completa, de não receber nada pelo nosso trabalho e não amortizar a nossa escravidão, a gente servir enquanto vivêssemos até o último da nossa vida como escravos. Esse era o contexto desse menino. E nós vemos que, apesar desse contexto, apesar dela estar vivendo num lugar fora de que era a origem, dela estar vivendo em cativeiro, ela não se deixou vitimizar, deu orientação para possivelmente para a esposa de Naamã, que conversou com Naamã, sem esperar nada em troca. Podemos dizer que ela teve senso de propósito. E o senso de propósito é que a pessoa faz o que tem que fazer sem esperar nada em troca. Graças a Deus. Glória a Deus. Devido a isso, o texto me fez refletir e pensar em como eu tenho reagido às circunstâncias. Eu me coloco diante de um espelho e me pergunto: será que eu louvaria o Senhor apesar das dificuldades? Será que eu falaria e proclamaria o nome do Senhor em meio às dificuldades e tribulações? Será que eu deixaria Deus me usar apesar das circunstâncias?
Será que apesar da minha idade eu cumpriria o ir de pregar o Evangelho? O texto também nos narra o personagem Naamã. Nós vemos, ele apresenta aqui Naamã como um comandante, um general, um homem poderoso, vencedor de batalhas, comandante do exército. Sem dúvida, um homem muito respeitado e temido. Nós vemos aqui no texto que o rei de Israel temeu pela sua vida, rasgou suas vestes e clamou a Deus por socorro. Ele temeu quando ele ficou sabendo que chegaria ali em Israel um homem tão poderoso como Naamã. E nós vemos, através do texto, por indicação de um menino, que ele foi até o profeta buscando a cura. O que me leva a crer, devido ao contexto da época, devido ao contexto desse general, ele tenha algum tipo de conhecimento, ele tenha procurado outros meios, outras formas de ser curado, devido ao fato de ele levar sua comitiva e alguns presentes. Sem dúvida, ele tinha acesso a recursos e conhecimentos sobre diversas práticas de cura da época, incluindo curandeiros, sacerdotes de outras divindades ou rituais religiosos. E eu fico imaginando também o que se passava na cabeça daquele general após ele saber dessa notícia, dessa menina, dessa indicação dessa menina, de um homem de Deus que estava em Israel, de um profeta que poderia levar a ele a cura. O que se passava nele, o que ele criou ali de expectativa acerca disso. Tanto é que ele, assim que o seu rei o liberou, ele já foi de prontidão, ele não titubeou, ele já foi à procura ali do que ele estava precisando. Mas, como diz o ditado, que ligados não criem expectativas. Nós vemos também através do texto que ao chegar ali onde foi indicado que o profeta morava, ele encontrou um simples mensageiro ali. Com certeza nós vemos que ele se indignou e a ponto de voltar para trás e desistir do que ele estava procurando. Tamanha foi a decepção que ele teve ao chegar e encontrar um simples mensageiro. Se não fosse indicação ali daquelas pessoas que estavam ali junto com ele, da comitiva que foi com ele, provavelmente ele teria voltado e desistido do que ele havia ido procurar. Mas mediante a orientação dada pelo mensageiro do profeta e seus oficiais, ele obedeceu e foi curado. Glória a Deus por isso. Isso me leva a pensar em como eu estou reagindo às situações difíceis de compreender. Será que eu vou obedecer a algo que Deus me propôs, por mais simples que ela pareça? Em que ou no que eu estou criando expectativa? Será que estou disposto a obedecer a Deus, mesmo que minha expectativa não esteja sendo correspondida? Quantas vezes eu tento resolver um problema meu, da minha maneira, da minha forma, recorrendo às minhas, o que eu tenho aqui de conhecimento, e muitas das vezes eu faço da forma errada? Será que eu estou disposto a confiar em Deus e seguir suas orientações, mesmo quando elas pareçam até ilógicas para mim? E agora nós vamos ver
em contrapartida, o texto nos apresentando ali o profeta Eliseu, em um contexto totalmente diferente, sem demonstrações de poder, envia um simples mensageiro para dar instrução para Naamã. Ele não se exibe ou tenta ganhar destaque, mas realiza a vontade de Deus de maneira sucinta e humilde. A sua atitude nos ensina que o verdadeiro poder está em Deus e não se dá por grandes aparições, mas por ações que obedecem ao seu querer, ações que obedecem à sua vontade. Um fato muito me intrigou desse texto diante da minha reflexão. Eu comecei a questionar o fato de ele não ter aceitado aquela oferta de Naamã. Ele poderia muito bem, receber aquele presente sem problema nenhum. Mas, após a meditação, a reflexão, um aprofundamento no meu questionamento, eu descobri que provavelmente o fato dele não receber essa oferta é justamente para que ele não se vendesse. Reconhecer que o milagre não vinha dele, mas sim de Deus. Ao aceitar a oferta de Naamã, poderia dar a impressão que ele estava comercializando o milagre, ou que a cura de Naamã era um prêmio pelo seu serviço. O ato de recusar o presente reflete a ideia de que Deus age por sua própria graça e não porque alguém mereça recompensa ou pagamento. O foco está totalmente em Deus e não na pessoa do profeta. Isso me faz pensar em que ou no que está o meu foco. Será que meu foco está em Deus? Será que meu foco está nos homens? Existe um salmo que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Será que eu faria a vontade de Deus sem esperar algo em troca? Para concluir essa mensagem, eu aprendo com essas pessoas, com esses personagens que me foi proposto nesse texto. Com a menina, os valores da dedicação ao reino de Deus. Com Naamã, que devemos obedecer sem reclamar ou duvidar. E com o profeta, o valor da humildade, do favor e da graça divina e da dependência total a Deus. Amém. Amém. Deixa a sua mensagem para os irmãos. Gostaria de entregar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Nós precisamos voltar o nosso coração sempre para o Senhor. Qualquer circunstância que nós estivermos vivendo, nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, fazendo bem, como foi falado aqui, uma jovem menina, mesmo no cativeiro, ela estava com o coração dela no Senhor, confiando no Senhor, exaltando o Senhor. E nós precisamos viver dessa forma. A nossa vida precisa ser entregue ao Senhor e procurando também sempre fazer o bem para as pessoas, porque nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, e viver essa vida rendida ao Senhor, essa vida de humildade, essa vida de entrega, fazendo bem sem esperar também nada em troca. Só pelo fato de nós fazermos a vontade de Deus, já é uma bênção muito grande para nós. Já é uma alegria e uma satisfação. Porque tudo que nós fazemos nessa terra com o coração no Senhor, nós estamos semeando no reino de Deus,
nós estamos semeando na eternidade e o Senhor, Ele é o Deus que nos abençoa. Então a gente tem que fazer sem esperar nada em troca, sabendo que de Deus nós vamos receber recompensas espirituais. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor para continuar ministrando essa palavra aos nossos corações. Depois nós podemos voltar a ouvir pelo Instagram uma palavra muito abençoada. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, ó Pai, essa ministração ao Senhor. Clamamos ao Senhor, meu Pai, para que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, continue ministrando essa palavra aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, porque nós clamamos, ó Pai, pela ajuda do Espírito Santo do Senhor, nos alinhando, meu Pai, segundo os valores do reino do Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos a nossa mente diante do Senhor. Senhor, venha destruir das nossas mentes, meu Pai, todas as fortalezas que o inimigo, meu Pai, construiu desde a nossa infância e tem nos impedido, meu Pai, de nós nos rendermos totalmente ao Senhor, de nós fazermos a vontade do Senhor, de nós fazermos o bem para o nosso próximo. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, entregamos a nossa mente e o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor tenha acesso, meu Pai, para trabalhar em nós. Pai, nós queremos fazer a vontade do Senhor, nós queremos colocar os nossos olhos, meu Pai, no reino do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não queremos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós queremos caminhar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, semeando cada dia, meu Pai, para o reino do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, Pai, em nome de Jesus, e nós queremos compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar, meu Pai, aos nossos corações a vontade do Senhor para as nossas vidas, que nós queremos, ó Pai, cumprir, meu Pai, a sua vontade aqui nessa terra, com o coração rendido ao Senhor, fazendo bem, meu Pai, e manifestando a glória do Senhor. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.